Vamos trabalhar conhecendo a carta de Clemente Romano, né? Então, conhecendo a primeira carta de Clemente, que é quando ele escreve lá a sua carta, né? A tradição, né? Quando a gente vai para a tradição, você pega lá, nós vimos na aula passada, os primeiros pais apologistas do segundo século, né? Então, um deles é Clemente, né? A autoria e importância. A primeira carta de Clemente aos Coríntios é um dos mais antigos escritos patrísticos que nós conhecemos, né? Geralmente atribuído a Clemente de Roma, considerado como o terceiro ou quarto bispo de Roma. A autoridade eclesiástica que você vai ter lá é que a tradição eclesiástica, conforme atestada por Eusébio de Cesareia, considera Clemente como uma figura de grande autoridade na igreja do século I, provavelmente, possivelmente, do mesmo mencionado por Paulo em Filipenses 4,13. Eusébio, História Eclesiástica, ele menciona isso, né? O uso litúrgico. A carta também é importante porque ela lida publicamente em algumas comunidades cristãs durante o culto, ao lado das escrituras, como atestado por Dionísio de Corinto no século II, né? Tal uso litúrgico evidencia a relevância da epístola nos primeiros tempos do cristianismo. Inclusive, havia aqueles que achavam que esta carta deveria fazer parte do cânon do Novo Testamento. Ô, gente, eu não dei intervalo para vocês não. Vocês querem intervalo? Pastor, o senhor é quem decide aí, a aula é sua, por mim está tudo bem, o que for definido está aceito. Embora a aula seja minha, eu gosto de ouvir os alunos, porque... Por mim, tranquilo também. É porque tem gente que pode achar que a aula tá chata, cabulosa, aí dá uma freada na mente para poder... Por mim também, são 9h10, mas o senhor que sabe, se o senhor quiser continuar, por mim também não tem oposição não. Ok, vamos continuar aqui, né? É bom que termina cedo também. Vamos lá. O conteúdo e estrutura da carta, tá, gente? Veja, você tem lá introdução e saudação, né? Capítulo 1, a carta trata do conflito interno da comunidade cristã de Corinto, na qual alguns presbíteros foram depostos de sua função por membros da igreja, né? Interessante isso aqui. Reconhecendo a fé anterior da comunidade, né? Então você tem lá, a epístola apela para a reconciliação, a restauração da ordem e a submissão às autoridades legítimas, né? Denuncia as divisões atuais, né? A igreja estava cheia de heresia, tá? Heresia e facções, né? Então, Clemente aborda diretamente os problemas que surgiram na comunidade. Existem exortações à paz, né? Apelo à restauração da harmonia da comunidade, exemplos do Antigo Testamento e a história romana. Então, nessa obra, Clemente ele usa referências históricas bíblicas para fundamentar os seus argumentos. Também tem discursos sobre a ordem e hierarquia da criação da igreja, né? Interessante. Estabelecimento do princípio de organização eclesiástica. Ele começa a organizar, né? Bispo, presbíteros e tudo mais na igreja de Corinto, uma igreja que foi orientada por Paulo e acabou esquecendo esses princípios, né? Encerramento e orações finais, está ali nos capítulos finais, né? A carta é notável pela quantidade de citações bíblicas, pela familiaridade com o texto do Antigo Testamento, e além de possíveis alusões a textos do Novo Testamento, como os Evangelhos e as cartas paulinas. Então é um documento rico, é um documento, e aí é interessante que é um documento que ele começa, por assim dizer, mostrar que o dispensacionalismo ele tem alguns problemas, porque Clemente ele cita tanto o Antigo quanto o Novo Testamento para fundamentar suas ideias, né? As ideias teológicas que ele sustenta, que ele mantém. O caráter literário, né? O estilo do texto ele possui um estilo claro, né? Solene e pastoral. Embora não seja uma epístola no sentido paulino, ela apresenta características de uma família desta carta paulina, contendo ali exortações morais e teológicas. Referências bíblicas, né? O autor emprega frequentemente alusões e citações explícitas da Septuaginta, reforçando a sua autoridade argumentativa, né? A classificação, né? O Lakeford, né, o grande comentarista do passado, né? Ele, na primeira carta a Clemente, ele representa um exemplo precoce da literatura cristã, ele diz, né? Pós-apostólica que busca preservar a tradição recebida, organizando-a no contexto de crise interna. O gênero literário pode ser classificado como epistolar parentético,
voltado à exortação e à eclesiológica, né? A ética eclesiológica. Então, é uma epístola que faz uma espécie de parênteses, né, por assim dizer, que cria uma situação, ele cria uma situação lápis entre o que Paulo ensinou e o que estava ocorrendo, e Clemente chega ali no meio para poder corrigir o que a igreja estava fazendo. Então, é um tom exortativo. É um tom pastoral e um tom paternal também a carta tem. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida? Ô, pastor, Oi. nessa época, esses caras da patrísticas, eles tinham acesso aos livros originais, às cartas? Veja, aí entra a grande questão, né? Provavelmente esses documentos já tinham se perdido, os originais, os autógrafos, tá? Os autógrafos, né? Aqui eu vou pegar aqui o princípio de manuscritologia, tá, para vocês. Eu tenho uma aula sobre manuscritologia, eu não vou ensinar manuscritologia para vocês, porque a aula aqui é de história, né? Mas, assim, manuscritologia, os autógrafos, que são chamados de documentos originais, eles não existiam mais. Lembra lá que eu falei que elas ficavam sendo trocadas nas cartas. Isso desgastou, né? O papiro é muito frágil naquele momento, foi desgastando. E aí o que eles fizeram? Cópias dos textos. Essas cópias desses textos eram feitos em tábuas de barro, né? Argila queimada, como seria uma porcelana, alguma coisa assim. Também era feito em rolos de peles de animais, então estavam lá escritos os textos. Então esses textos passaram a ser usados. As cópias, eles tinham acesso às cópias dos originais, mas os autógrafos propriamente dito não. As cópias dos originais. Como hoje, né, nós temos acesso às cópias dos originais, porque os originais de fato não existem. E aí a gente entra num outro ponto, que é a doutrina da preservação do texto, né? Qual texto a palavra de Deus foi melhor preservada? Creio eu, veja, estou falando de texto. Eu creio eu que está no texto recebido, texto grego, recebido. E creio eu que a melhor expressão em português do texto recebido é Almeida Corrigida Fiel. Ok? Deu para entender aqui, não foi, irmão? Sim, pastor. Ok? Vamos seguir aqui, né? A motivação e a tendência para escrever esta carta, né? Primeiro, a primeira motivação é a manutenção da tradição apostólica. O que é que a gente tem aqui, né? Ele promovendo, nesse caso, a submissão aos líderes estabelecidos, né? Segundo, a preservação da hierarquia, né? A tendência doutrinária é conservadora e hierárquica, ou seja, os membros da igreja têm que respeitar os seus presbíteros. Eles não podem passar pela autoridade dos presbíteros. Realmente deixa isso bem claro lá, né? E a tendência e a motivação seria a restauração da paz, né? A motivação da carta é eclesiástica e pastoral. Ela quer conciliação, né? Então, Clemente, ele argumenta que a liderança da igreja foi instituída pelos apóstolos, que, por sua vez, foram enviados por Cristo. A deposição arbitrária de presbítero é, portanto, uma violação da ordem divina. A carta também revela uma preocupação com a unidade da igreja e com a autoridade romana como mediadora de conflitos eclesiais, o que é interpretado por alguns estudiosos como uma semente do futuro primado romano, né? Então, veja, Clemente ele diz assim, olha, existe uma igreja, essa igreja é regida pelos presbíteros e a autoridade da igreja ela é mediadora desses conflitos. E aí alguns olham nisso como sendo a primeira semente, provavelmente foi a primeira semente do que nós vamos chamar de primado papal, né? Você sabe que o nome papa, né, é a palavra latina patum pater, né? Patum pater, pai dos pais, né? Então esse princípio ele vai começar a nascer aí nesses escritos, né? Então é bom ler os pais da igreja? Ótimo, excelente. Mas a gente precisa olhar no que eles acertaram e olhar no que eles erraram, ok? Alguma pergunta aqui, gente? Pastor, tá faltando 4 minutos para fechar, viu? Ok. Quando chegar perto de um, me avisem, tá bom? Perfeito. Então, seguindo aqui, o autor, né? A tradição antiga, mais antiga, consistente, né, e consistente atribui
a autoria da carta a Clemente de Roma, embora o nome não apareça no texto. A confirmação patrística. A identificação é reforçada por Orígenes, Eusébio e Jerônimo, que citam esse documento como de autoria de Clemente, e eles entendem que esse Clemente é o Clemente que Paulo menciona lá no Novo Testamento. Né? Há evidências internas. Né? A linguagem teológica e estilo também são compatíveis com o autor que teria vivido na segunda metade do século I, com a formação helenística do conhecimento profundo das escrituras judaicas. Então, provavelmente, o Clemente, que escreve como Paulo, certamente é o Clemente que Paulo menciona. Ok? E ele certamente tem conhecimento da cultura hebraica e da cultura grega. Debates contemporâneos. Apesar disso, alguns estudiosos modernos argumentam que a carta poderia ter sido escrita por um grupo de presbíteros ou por um autor anônimo representando assim a Igreja de Roma. Né? Muita gente vai argumentar essa linha. Essa é uma linha de argumentação que eu acho furada, tá? Mas o pessoal diz que tem, tá? Que é a ideia de que uma comunidade de discípulos daquele discípulo escreveram um documento e assinaram como se fosse aquele documento, como se fosse os arminianos que escreveram os 5 pontos do arminianismo e colocaram o nome de Armínios. Né? Mas, na verdade, quando você vai ler Armínio e os arminianos, são muito diferentes, os dois. Né? Tem muita coisa parecida, mas muita coisa diferente. Especialmente na preservação dos santos. Né? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Não, pastor, 2 minutos para encerrar a aula. 2 minutos, né? Então eu vou derrubar, tá, o link lá e eu gero outro link para a gente terminar a aula aqui, tá bom? Deixa eu... Deixa eu derrubar aqui, viu, gente? Esse pessoal entra agora, né, Everson? Isso, vamos esperar. Ok. Tem mais alguém para entrar? Tem o Diego. Pronto, agora tá todo mundo. Acho que o Roberto deve ter... Acho que o Roberto, ele vai voltar também. o Roberto, ele foi fazer diligência. Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela, viu, gente? Muito bem, então a gente tem aqui a confirmação da patrística, né? Identificado. Evidência interna, né? A linguagem teológica, os estilos são compatíveis com o autor, né, do primeiro século ali. E os debates contemporâneos, por exemplo, dizem que argumentam que a carta poderia ter sido escrita por um grupo de presbíteros, como mencionei, né? Ou por algum autor anônimo representando a Igreja de Roma, né? Ainda assim, a atribuição a Clemente continua sendo a posição majoritária na tradição patrística e na pesquisa contemporânea. Eu acho que
que é perca de tempo, né? A pessoa fica dizendo que foi a comunidade que fez, acho que é perca de tempo. Vamos lá, a importância histórica, né? O documento primitivo, ele é um documento primitivo, né? Uma das mais antigas textos cristãos, não canônicos, preservados na íntegra. O seu uso litúrgico, ele foi lida, né? Foi lida em algumas igrejas ao lado das escrituras canônicas. É como se fosse uma ponte apostólica, ela conecta a geração apostólica com a era patrística, né? Ela faz a conexão, né? Ela conecta os pais da igreja, né? Não os pais, mas os apóstolos e os pais da igreja, né? Ela começa exatamente aí, né? A eclesiologia primitiva, né? Ela revela estruturas e conceitos de organizações eclesiásticas do primeiro século, né? A ênfase nos presbíteros revela que a igreja ela era governada por presbíteros de maneira majoritária, né? Então era algo muito interessante que você tem aqui na importância histórica da carta. Alguma pergunta aqui, gente? Nenhuma, reverendo. Pode perguntar. Tem nenhuma? Eu pensei que tinha uma, né? Tem uma, Por reverendo. mim, perfeito. Eu pensei que era... Ok. Seguindo aqui, vamos lá. Contexto histórico, né? Corinto, no primeiro século, era um centro comercial e cultural no mundo greco-romano, tá? Então, lá, você vai ter lá Corinto como um centro comercial do período greco-romano, e você vai ter uma afluência de várias línguas e idiomas naquele momento, né? Por isso que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha o dom revelacional de línguas, né? Era muito comum o dom de línguas ali, porque aquela comunidade passava muita gente, Deus queria salvar muitas pessoas ali naquela comunidade, né? A comunidade cristã local, né? Ela foi fundada por Paulo, enfrentando divisões internas. E a igreja de Roma, emergindo como centro de autoridade de mediação, a igreja de Roma começa a aparecer, né? Inclusive, aquele menino Gilson Gonzalez, no seu livro História Ilustrada do Cristianismo, ele menciona isso. Ele menciona que uma das coisas que começam a florir lá é o primado de Roma. Roma começa a assumir o poder de uma igreja que vai controlar as outras igrejas, né? Então, é uma coisa interessante. A carta ela foi escrita por um período de transição para o cristianismo, né? Um período de transição para o cristianismo, quando as comunidades estavam desenvolvendo estruturas organizacionais mais definidas após a era apostólica. A intervenção de Roma nos assuntos de Corinto demonstra o desenvolvimento das relações intereclesiais, o início de uma consciência de unidade entre as igrejas locais. É claro que essa ideia de unidade ela está presente, sim, mas é por causa do desvio que vai acontecer que o papado se estabelece. Né? O papado se estabelece a partir daí na igreja antiga. E aí depois só a bancarrota, né? A igreja vai se degenerando, né? Porque ela atribui poder a um homem e é santidade suprema a um homem rejeitando Cristo. Né? Agora, qual é a teologia da carta? Né? Veja, a teologia da carta envolve algumas coisas interessantíssimas para nós. Primeiro, envolve a cristologia. Apresenta Cristo como mediador entre Deus e os homens, enfatizando a sua divindade e seu papel na salvação. A eclesiologia deles também é bem interessante, desenvolve uma visão hierárquica da igreja, com ênfase na associação apostólica e na autoridade dos presbíteros. Então você começa a ver o problema aqui, né? Começa a estabelecer a hierarquização, embora a hierarquização não seja uma coisa de toda ruim, mas acaba gerando uma hierarquização desproporcional com a escritura, né? A escritura não coloca o bispo separado do presbítero, né? E essa eclesiologia começa a caminhar nessa direção. A outra questão é a associação apostólica, né? A igreja, ela é igreja onde o bispo está, né? Na tradição protestante, a associação apostólica é de doutrina e não de ofício, né? Isso é importante. As escrituras demonstram profundo respeito pelas escrituras judaicas, citando-a extensivamente como fonte de sua autoridade. A ética enfatiza virtudes como humildade, obediência, harmonia comunitária como expressão de fé cristã. Então, isso tudo faz parte da filosofia, da ética, do desenvolvimento do que Clemente escreve na sua carta. Tá?
Legado e influência. Veja, um modelo epistolar é estabelecido. Estabelecer um padrão para futuras cartas episcopais e documentos eclesiásticos. Então, o modelo epistolar é desenvolvido dessa maneira. O desenvolvimento eclesiológico também contribuiu para a formação da interpretação hierárquica da Igreja e para o desenvolvimento do conceito de sucessão apostólica, porque Clemente ele olhava dessa forma a coisa, né? O primado romano também começa a aparecer, né? Representa um dos primeiros exemplos de intervenção romana em assuntos de outras igrejas, prefigurando o desenvolvimento do primado papal, né? Então, lembra lá, né? Nas igrejas conciliares, no nosso caso, né? Uma igreja ela sofre problemas, então o presbitério intervém nela para poder resolver o problema, né? É uma forma hierárquica que a igreja possui, mas conciliar, né? Ela é conciliar. A preservação da tradição. Ela demonstra o compromisso da igreja primitiva com a preservação da transmissão da tradição apostólica em tempos de crise e de transição. Alguma dúvida aqui sobre o legado e influência da carta de Clemente? Tranquilo, pastor, tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Humildade cristã e valorização das escrituras. Então, vamos lá. Você, conhecendo o documento, você vai ver que ele vai enfatizar humildade e arrependimento. A carta exorta a prática da humildade como virtude essencial na vida cristã, contrastando a soberba dos rebeldes em Corinto. Eu acho que alguém, acho que foi o Diego, que disponibilizou a carta de 1 Clemente lá no grupo, não foi? Tá lá, para quem quiser. Então, você pode ver esses pontos que estão lá, tá? É uma carta muito boa para ser lida, viu, gente? Uma carta muito boa para ser lida. Clemente também, ele chama os coríntios ao arrependimento sincero, inspirado pelo temor de Deus e pela esperança de sua misericórdia. Ele diz, fixemos o olhar no sangue de Cristo e vejamos como é precioso os olhos de Deus, seu Pai. Ele foi derramado para a nossa salvação, trazendo graça e conversão a todo o mundo. Valorização também das Escrituras, nesse caso o Antigo Testamento. Geralmente, Clemente faz uso intenso da Septuaginta. Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento hebraico, citando ou aludindo a mais de 100 passagens do Antigo Testamento. Ele trata das Escrituras como autoritativas e inspiradas, sendo fundamentais para o ensino, exortação e correção da comunidade. O uso das Escrituras é exemplar. Mostra que já no fim do primeiro século a Igreja confiava nas Escrituras como norma de fé e de prática. Então, a Igreja ela já tinha a Bíblia como autoridade para ela naquele momento. Aí ficou um pouco pequeno aí, mas eu vou ver se eu consigo traduzir isso aqui para vocês, tá? Tradição como fonte normativa. Além das Escrituras, Clemente recorre à tradição apostólica, ou seja, aos ensinamentos transmitidos oralmente pelos apóstolos, mantidos pelas igrejas. A carta mostra a Igreja de Roma já via a tradição como uma norma viva de conduta da igreja. Então, pastor, é ruim a tradição? Não, a tradição não é ruim, não. A tradição ela é muito boa. Ela é muito boa, a tradição. Só que tem que ser a boa tradição, né? Eu tenho 2 livros aqui na minha biblioteca. Em algum lugar aqui. Acho que eu separei aí, mas mexeram aqui, né? Minha mulher foi arrumar coisa aqui, sabe, né? Tem essas coisas. Tem 2 livros chamados A Tradição Reformada, do John Leite. E ele cita uma coisa lá naquele livro muito interessante. Ele diz assim, que o protestante ele deveria amar a tradição. Ele diz que Calvino foi a pessoa que mais exaltou a Escritura, mas nunca leu a Escritura sem a tradição. A tradição é uma palavra boa, que ela nos impede de cair na tirania do tempo que muda, né? O tempo que muda. Então, a tradição ela sempre foi importante, a tradição ela é viva, ela sempre foi viva, né? Ela não é morta, ela é viva. Então, esse livro ele vai ajudar a gente a entender isso. Outro livro é chamado A Tradição Reformada. Acho que é isso o nome do livro, A Tradição Reformada. É um outro livro publicado pela Monergismo. É um livro muito bom também, né? Vale a pena dar uma lida, né? Aqui, a ideia é o seguinte, a hierarquia e ordem eclesial. Clemente,
ele apresenta uma eclesiologia bem desenvolvida, baseada em estrutura tripartida, né? Fiéis, presbíteros e diáconos. Ele defende a ordem eclesial, reflete a ordem da criação divina, que a obediência à liderança espiritual é uma expressão de fidelidade a Deus. Quem não se submete aos que foram designados por Deus resiste à ordenação divina. A cristologia também prática e discreta que ele coloca, né? Embora não desenvolva uma cristologia mais sistemática, Clemente apresenta Jesus como Senhor e Salvador, mediador da reconciliação com Deus, exemplo supremo de humildade, obediência e justiça. Cristo é um modelo de ser a ser imitado e fundamento da fé e da esperança cristã. Então ele olha Cristo dessa maneira, dessa perspectiva, né? Na escatologia, ele apresenta a esperança e a ressurreição e o juízo final. A carta expressa uma vívida esperança da ressurreição dos mortos no juízo final, como motivação para perseverança e santidade. Clemente exorta os crentes a permanecerem firmes na fé, pois Deus é fiel às suas promessas. Ele diz: fomos chamados em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, fomos chamados em Cristo Jesus por meio da sua vontade, não por nossos próprios méritos. Esperamos, pois, com paciência o reino prometido por ele. E ele trabalha também de caridade, hospitalidade e vida moral. Clemente, ele elogia a comunidade corintiana por sua fé, né? A comunidade de Coríntio, né? Por seu passado de fé ativo, marcado por caridade, generosidade, mansidão e boa conduta moral. Ele apresenta esses frutos como marcas do verdadeiro cristão. E por fim, você tem o exemplo dos mártires dos justos. Ele recorre aos exemplos bíblicos e históricos, como de Abel, de Enoque, de Elias, de Jó, de Moisés, além de Pedro e Paulo, para encorajar a perseverança e a fidelidade. Os mártires são propostos como modelo de fé e testemunho cristão no ensino de Clemente Romano. Alguma pergunta aqui, gente? Por mim, tranquilo. Reverendo, só um ponto aqui. Certo. Nós vamos estudar os padres apostólicos, que vai do século I até o século VII, no momento. Exemplo, está em Clemente, aí vai para outros, passando por cada um. Eu pretendo passar, não por cada um, mas pelos principais representantes de cada período. Perfeito. Ok? A ideia vai ser essa. Porque se eu for pegar cada um, a disciplina não acaba. Vai durar o ano todo. A disciplina não acaba, entendeu? Mas vou pegar os personagens principais da patrística e estimular vocês a lerem patrística, tá? Não há nenhum problema em ler patrística. Patrística é muito bom, ajuda a Ô, gente. professor, Pois não? essa é uma pergunta, uma dúvida mesmo, porque eu não tenho certeza, mas parece. Agostinho, ele participou de algum concílio, porque teve aquela disputa dele com Pelágia, eu não sei se houve um concílio. Houve o concílio teve o concílio de Éfeso, né? E o concílio de Orange, né? São os dois concílios que não lembro se é Orange ou se é Éfeso, mas um dos concílios condena o pelagianismo, com base nos ensinos de Agostinho. Ah, sim, ok. Ele não participou, não foi? Não. É porque quando Agostinho morre, né, o concílio condena o pelagianismo, né, com base nos escritos de Agostinho. Certo, era isso que eu estava querendo saber. Pastor, Pois não. aqui quando nós vamos ver Clemente, em uma a Era dos Mártires do livro, né, a gente vai ver que ele faz uma exortação aos pagãos, né, e Clemente dá mostras de seu método teológico ao apelar a Platão e a outros filósofos, quando ele diz: busco conhecer a Deus e não só as obras de Deus. Quem me dera e quem possa me ajudar. Eu achei isso aqui bastante interessante, porque isso mostra que, apesar dele ter o conhecimento, né, de que, na verdade, ele caminhou com Paulo também, me corrija se eu estiver errado aí. Sim. Eu vou Paulo. E aí ele parece que adota sempre aquele sistema de Paulo de não deixar perceber que entende tudo, né? Ele chama esses líderes, né, como Platão e outros ali naquela época, a falar, porque eles também sabiam que tinha um Criador.
né? Eles sabiam que tinha um ser que era potente, um ser que era dínamos, né? E assim, eu acho bastante interessante, porque mesmo ele tendo esse conhecimento, sabendo de tudo isso aí, ele busca ouvir também esses homens também. Como Sim. compreender assim, de uma forma bem mais sucinta, né? Que na verdade a gente sempre fomos chamados de protestantes, de tudo mais, mas ele sempre interagiu tentando fazer com que todos conhecessem a Deus e de alguma forma dessem um testemunho. Clemente ele faz uso veja, nessa obra Contra os Pagãos, ele está falando sobre aqueles que vão atacar a igreja, né, e que não passaram pelo rito do batismo, né, sacrosanto e tudo mais. E ele vai alertar que ele vai usar a filosofia pagã, né, Clemente, Platão, Aristóteles e tudo mais, como fundamento para a fala dele. Ele vai fazer o método de Paulo, né? Quando Paulo chega lá no Areópago de Atenas, ele vai discursar lá e ele vai usar dois poetas gregos, que eram dois sacerdotes, que estavam envolvidos com esse problema do altar do Deus desconhecido. Vocês já ouviram falar da história do altar do Deus desconhecido lá de Atos, né? Sim, sim. Aquele altar lá, vocês sabem que estava uma grande mortandade lá em Atenas, e aí eles foram sacrificando tudo quanto é altar, e a mortandade não passava e tal, pá. E até que eles decidiram soltar um bando de ovelha no meio do caminho lá, e onde as ovelhas, qual altar as ovelhas parassem, seria onde seria sacrificado. As ovelhas pararam no local onde não tinha divindade nenhuma. Então eles levantaram o altar ao Deus desconhecido, e a mortandade ela afindou-se, né? A praga, o vírus, o que estava assolando o povo lá, parou, né, de acontecer. Então eles colocaram como o Deus desconhecido. E aí Paulo aproveita isso e coloca o Deus desconhecido, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, de fato, eles vão fazer uso disso. Clemente viu isso e certamente usou isso também no seu método. Agora aqui, gente, e aqui eu quero encerrar aqui, tá? Pensando primeiro Clemente. Data de redação, a maioria dos estudiosos da carta coloca por volta do 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Época conhecida pelas perseguições cristãs, a data se baseia em referências internas, como menção de calamidades repetidas e sucessivas, possivelmente ligadas a essas perseguições. O contexto eclesiológico pressupõe uma igreja já estruturada, com um corpo de presbíteros e diáconos, que aponta para o final do primeiro século. Além disso, o silêncio da carta sobre o martírio de Paulo e de Pedro, ao contrário do que ocorre em 2 Clemente, sugere que foi escrita posteriormente à sua morte, mas suficientemente próxima a ponto de sua memória ainda ser invocada como autoridades. Principais ensinos de Clemente, tá? De Clemente. Unidade e paz na igreja, um dos temas centrais da carta é o apelo fervoroso à unidade, harmonia e paz eclesial. Clemente reprova fortemente os conflitos que há na igreja, e ele não aceita a deposição dos presbíteros da igreja de Corinto. Ele ensina que a divisão da comunidade é um pecado grave e que os cristãos devem imitar a unidade de Cristo, buscando a reconciliação. Temos o exemplo de paz criado por Deus e vamos, como esses elementos, obedecerem à sua ordem. Assim também nós devemos viver em concórdia. Também na posteridade, sucessão apostólica, que ele vai também desenvolver isso no período apostólico, que recebe a autoridade diretamente de Cristo, e ele afirma que os apóstolos designaram bispos e diáconos e que tais ofícios deveriam ser respeitados por terem a autoridade legítima divina. Os apóstolos previram, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria disputa sobre o nome de episcopado, e por essa razão instituíram líderes e estabeleceram que, após a sua morte, os outros homens aprovados deveriam assumir este ministério. E aí é Clemente comentando, né? Esse ensinamento é um fundamento da doutrina da sucessão apostólica, e também que mais tarde vai consolidar na igreja de Roma, né? E a igreja de Roma acaba tendo isso na mente e no coração. Ok? Muito bem, alguma dúvida aqui, gente? Não, pastor. Uma questão aqui, reverendo, é Pois não. que quando eu estava lendo o documento da aula retrasada,
sobre patrística, o senhor também estava falando de Clemente, primeira Clemente, o senhor vai Sim. dizer lá que alguns jovens foram culpados por, né, por essa bagunça todinha. Aí minha cabeça pensou, até a mocidade naquela época era problemática. É uma igreja jovem, né? Uma igreja de uma cidade jovem, e que tinha esse problema, né? Um problema de rebelião dos jovens. Os jovens estavam rebeldes naquele primeiro momento. E, de fato, quando eu leio a Bíblia e tudo mais, eu leio com um olhar bem presbiteriano, né? Tipo assim, cara, como é que pode? O MP foi lá e causou problema, né? Para descontrair. A gente sabe que não era isso, não havia sociedades internas, né, na comunidade, Sim. mas certamente foi fruto de uma rebelião muito grande. Pode falar, Diogo. Só era isso mesmo, reverendo. Ok? Então a gente tem aí, a gente estudou sumariamente, de maneira sumária, né, resumida mesmo, o conteúdo de Clemente, né? Clemente de Roma, um dos grandes pais da igreja, né? Então a gente vai seguindo aí para a próxima aula, aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima aula com a graça do nosso Deus. Amém. Amém. Graças a Deus para todos. Uma Fique na boa paz. semana. Amém, pastor. Obrigado pela aula. Valeu, pessoal. Boa semana a todos. Um abraço, Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.